Olá pessoal, hoje nós vamos então conversar no meu canal de Filosofia Taoísta sobre um trecho que eu traduzi dos escritos de Zhuangzi. Em chinês a gente pronuncia Zhuangzi, é o nome de um grande mestre taoísta, junto com Lao Tzu e Liezi. O Lao Tzu eu traduzi o Dao De Jing, e o Liezi eu traduzi o Vazio Perfeito, ambos publicados pela editora Mantra. E o Zhuangzi, ele também traz para nós uma concepção de naturalidade muito útil, que contribui bastante ainda para os dias atuais, para refletirmos sobre muitos dos problemas que enfrentamos no dia a dia. E a questão de hoje que eu quero compartilhar com vocês é a liberdade, né? Em que medida nós podemos ser livres, em que medida podemos exercer a nossa singularidade, a nossa autenticidade, como sermos autênticos numa vida natural, baseado no Ziran, né? Para quem já viu outros vídeos, eu já comentei sobre Ziran, é muito importante, tá? Dá uma olhada naqueles vídeos anteriores. Então, a tradução. Roman disse: viajar por toda parte, mas sem saber o que buscar. Mover-se livremente, sem saber para onde ir. Quem viaja desse modo se torna livre e contempla o ilimitado. De que mais eu precisaria saber? Yin Jiang, que é o governante que está em diálogo com Roman. Então Roman é um grande sábio taoísta, né? Da naturalidade, da filosofia taoísta. E Yin Jiang é um governante que está procurando instrução. Na antiga China, era muito costume os governantes consultarem, né, esses grandes sábios sobre como eles devem conduzir um governo, como agir, né? E aí Yin Jiang é esse governante que está atrás dessa instrução de Roman. Então Yin Jiang diz: mas eu me movo à vontade, o povo me segue. É desse modo apropriado e necessário que governo o povo. Por isso todo o povo depende de mim nesse momento. Agora eu espero que eu tenha a sua instrução. Roman observou. Então Roman vai apontar alguns erros, né, desse governante. Perturbar o princípio da naturalidade, olha a palavra Ziran, naturalidade, contrariar a constância das 10.000 coisas e agir pela artificialidade gera um fracasso. A multidão dos animais selvagens se dispersa e os pássaros suspiram de tristeza em todas as noites. Os desastres se espalham entre os insetos. Eis o que é a falha de seu método de governar o povo. Então Yin Jiang disse: então como eu devo proceder? Roman disse, quer dizer, vocês vejam aí, ele está perplexo, né, com a falha, né, das suas atitudes prepotentes, né, e Roman, esse grande mestre taoísta, vai lhe aconselhar, dizendo: quanto sofrimento, seria melhor que você voltasse para casa. Aí o Yin Jiang lamentando: não, mas veja, foi muito difícil encontrá-lo, eu quero ser instruído. Aí Roman explica: cultive sua mente. Então em chinês, Xin Yang, Yang é cultivar, Xin é mente. Haja apenas pela não ação, Wu Wei. E todas as 10.000 coisas se transformarão por si mesmas, Zi Hua, né? Desapegue-se tuo, né, em chinês, do seu corpo, Xin Ti. Abandone sua sagacidade, esqueça as coisas externas e se unifique com o sopro da naturalidade. Então olha aí o Qi, né? Sopro. E Ziran é a naturalidade. Dissolva os pensamentos e dilate seu espírito. Na vastidão, seja como se nem tivesse espírito. As 10.000 coisas são múltiplas, mas cada uma retorna à sua raiz. Ao retornar à raiz, nenhum dos seres conhece a razão de ser desse fenômeno, mas apesar disso ainda não se afasta da raiz. Porém, assim que conhecer o motivo, então se afastará de sua raiz. Não queira conhecer o nome, nem examinar a verdade disso. As 10.000 coisas se desenvolvem por si mesmas, Zishan, né? Yin Jiang então vai nos dizer agora no final, né? Porque depois desse ensinamento, Yin Jiang, ele agradece. Com muita gratidão, ele nos fala: o céu me concedeu um estado perfeito, ensinou-me a eficácia misteriosa do silêncio.
agora já encontrei a resposta que estava buscando. Por fim, Yin Jiang ajoelhou-se em respeito e, levantando-se, despediu-se. Então esse é um pequeno trecho de Zhuangzi, onde a gente percebe que o Yin Jiang, ele aprendeu esse ensinamento de respeitar, né, o fluxo natural. Por exemplo, a gente encontra na alternância das 4 estações, né? Por exemplo, quando vem a primavera, as flores florescem, né? Quando, por exemplo, temos a alternância do dia e da noite, né? Então o ritmo cíclico da natureza é muito importante porque obedece a uma regularidade, né? E quando alguém contraria a naturalidade, significa contrariar esse ritmo que existe no próprio fluxo das transformações das coisas. E segundo o estudioso chinês Fu Peirong, que é essa tradução que eu tenho aqui do chinês antigo para o moderno, né? Fu Peirong, do Zhuangzi, ele sublinha o caráter de que a naturalidade, ela não tem esse caráter de, sabe, de você ter um propósito teleologicamente constituído, de você sempre planejar as coisas seguindo os seus desejos caprichosos, né? Então veja aí que Zhuangzi já está justamente criticando a prepotência de um governante, no caso, de querer interferir demais nas ações do povo, na liberdade das pessoas, né? E de querer interferir, tirar, restringir. Por exemplo, antigamente eles taxavam impostos pesados, influenciando aí o comportamento e causando distúrbios dentro dessa relação com a sociedade, né? E o taoísmo ainda tem muito a contribuir na medida em que a gente percebe que eu, você, todos nós somos partes dessa grande totalidade. E a naturalidade é perceber isso, perceber que nós estamos não isolados, não separados, mas sim interligados entre nós, porque veja que o governante, quando ele age pensando que ele está livre, né? Por exemplo, eu sou livre, eu quero fazer o que eu penso, o que eu acho que é melhor. Mas se nós fizermos isso, e o exemplo do governante é esse, o erro dele foi esse, seguir os desejos caprichosos, egoístas, particulares, numa visão parcial, como dizem em chinês, pianjian, né? Ele seguindo isso, ele só causa prejuízo a si e aos outros, né? De forma alguma isso é seguir a naturalidade da grande totalidade. Então, quando a gente está em sintonia com o Dao, em harmonia com a naturalidade, Ziran, nós agimos com a consciência de que estamos somos partes dessa, sabe, desse bem coletivo. Não adianta eu querer fazer sem considerar os interesses das pessoas ao meu redor. Por exemplo, vocês vejam, por exemplo, num relacionamento amoroso, vocês vejam na família e numa sociedade onde nós convivemos com as múltiplas diferenças. É necessário respeitar a pluralidade de cada parte. Senão, a gente acaba, por exemplo, vou dar um exemplo que uma indústria quer implantar lá uma usina e tirar todas as árvores daquele lugar. Ela tem que analisar e averiguar os impactos ambientais naquele habitat natural, porque senão você interfere excessivamente no Ziran daquele lugar. Você tira os recursos, você perturba a vida dos animais, você gera uma série de consequências que você tem que medir antes. A médio e longo prazo, tudo isso vai acontecer. Então, as pessoas têm que avaliar essas consequências dos seus atos. Então, ser livre não é fazer o que eu quero, não é também não fazer nada, ficar esperando, né? Mas é sim agir com consciência, com a responsabilidade, considerando as consequências, né, de sua ação a médio e longo prazo, tá? Então, com essa história de Zhuangzi, nós temos então essa possibilidade de refletirmos sobre como nós podemos ainda hoje, que é o grande desafio, né, é sermos livres, mas dentro, né, dos limites que nós podemos ter nessa relação com o outro, né? Porque nós não podemos ser livres prejudicando os outros. Não existe liberdade fazendo o que eu quero, o que eu penso. Então, o Zhuangzi é fundamental. Porque nesse trecho que a gente leu, ele fala para o governante, né? Primeiro você precisa cultivar a sua mente. Quer dizer, ele está preconizando que o governante adote
né, a meditação, né, o Fouperon fala disso. Então, é como aperfeiçoar, mas meditando, né, percebendo, cuidando também, não só do governo externo, mas do governo interno, de como nós podemos ter consciência, né, da relação entre razão, intuição, sentimentos e pensamentos, instintos, né, porque o nosso ser é um território. E na medida em que a gente vai harmonizando essas diversas partes dentro de nós, né, cultivando a mente, nós vamos agindo com desapego. Ele fala isso, né, pela não ação, o Wei, que é desapegar-se do corpo. Vejam que no taoísmo não há uma excessiva valorização do corpo e nem uma desvalorização, né, e sim uma atenção, um cuidado em relação às questões muito ligadas à nossa saúde, ao nosso corpo, mas também sem desconsiderar a nossa relação do corpo com o espírito, né? O Shan. Então, o Shanti, que é corpo em chinês, está ligado, né, ao Shan, ao espírito. Então, numa dimensão espiritual, podemos dizer hoje, o Zhuangzi tem muito a contribuir, por exemplo, nessa questão de como nós estamos e podemos nos harmonizar, né? Vejam, às vezes a gente faz as ações, a gente vai fazendo as coisas, nós vamos vivendo, mas sem ter a consciência dos nossos atos diante do meio ambiente, diante das questões ambientais. Os direitos humanos são importantes, por quê? Porque nós temos que respeitar, né, os direitos das outras pessoas que têm, então, vamos dizer assim, sua característica muito peculiar. Cada ser é uma singularidade, né? No taoísmo, todos os seres se interrelacionam. Então, nessa visão da totalidade, né, Zanti Quan, Zanti quer dizer todo, né, Quan é visão, não podemos ter uma visão parcial, Pian Jian, né? Jian é visão, Pian é essa visão parcializada, unilateral, que considera apenas uma parte em detrimento das outras partes. Então, quando o governante, vejam, um governante, ele tem a responsabilidade de administrar um grande reino, ele tem ali as diversas partes. Como ele harmoniza isso, né? Ele não pode seguir seus desejos caprichosos, privilegiando uma parte em detrimento de outra. Ele não pode fazer o que ele bem entender, né? No sentido da arbitrariedade, sabe? Esses desejos caprichosos, egoístas, né? De fazer aquilo que ele quer, né? O que ele tem vontade, né? Isso não é liberdade. Então a liberdade, a grande questão, é conciliar as diversas partes, tendo em consideração o quê? Uma harmonia, uma ação em harmonia com o todo, né? Com a totalidade, com a essência do Tao, tá? Portanto, então, é isso que é importante a gente refletir nesse vídeo de hoje, pensando que o Zhuangzi, esse grande mestre, ele tinha consciência de que a naturalidade como potencial inerente a todo ser, a toda criatura, humana ou não humana, inclusive então os animais e outros seres vivos, né? Eles têm uma potência autopoética, desenvolver. Eu já falei isso, né, num vídeo anterior e vou falar ainda nos próximos. Essa capacidade inerente, autopotencial mesmo, sabe? De transformação, Zihua e Zishan, de autodesenvolver. Zishan é auto, literalmente quer dizer auto-nascer, de auto-gerar. Zihua é auto-transformar. Isso é Ziran, isso é naturalidade. A partir do que o Zhuangzi nos fala, e retomando a filosofia de Lao Tzu, né, o Zhuangzi ele fala dessa Ziran, Wu Wei, que também é justamente a concepção de Lao Tzu, né, de como nós podemos não agir de maneira precipitada, imprudente, sem consideração de nada. Como nós podemos realmente, a partir da observação atenta a cada coisa, a cada ato nosso, sermos conscientes, porque o mais difícil é ser consciente da ação a médio e longo prazo. Então, é fundamental essa consciência que eu estou falando, né? Ainda mais para o século XXI, em que as pessoas vivem sem muita, digamos, consideração umas pelas outras,
e aí gerando distúrbios nessa harmonia, tá? Tanto para o corpo é ruim, porque prejudica a saúde, quanto para a própria relação de convivência social, né? Então, a filosofia taoísta e esse grande pensador Zhuangzi, ele tem uma bela prosa, ele nos coloca diante desse problema, e a solução ainda atual é que Zhuangzi tem muito a contribuir, né? A gente vê tanto Lao Tzu, Zhuangzi, Lizi, o Tao Hong também, e outros mestres. Um deles eu falei aqui, do Tao Hong, né? Que é importante o fato de, vejam, pensem no seguinte, se alguém segue caprichosamente, exclusivamente seu interesse, quer atropelar a todo custo as pessoas ao seu redor, isso gera só um grande desequilíbrio ao meio ambiente, né, ao ambiente social, enfim, é uma grande catástrofe que essa pessoa está fazendo, no sentido da arbitrariedade. Veja que isso não é só na China, há também na antiguidade greco-romana, né, na história da Grécia, dos antigos impérios, esses governos despóticos, tirânicos, arbitrários, né? Então, é isso. Eu acho que é importante a gente ver essa crítica do taoísmo à prepotência que gera justamente uma ação contrária à naturalidade do Ziran, né? Então, portanto, se vocês gostaram do vídeo, dão um like, façam seus comentários, coloquem suas dúvidas e divulguem nas redes sociais. E eu estou muito feliz de compartilhar, agradecendo aí a todos que comentam aí no meu canal, tá? Então, um grande abraço, até a próxima!